que é o professor Leonardo. Então, continuando o projeto que a gente disse no vídeo anterior, nós vamos começar a ensinar conteúdos matemáticos, né, do ensino fundamental e médio. Então, hoje eu vou começar pelo conteúdo números naturais. Então, eu vou ensinar números naturais, a história, os principais conceitos, né, que estão conectados a esse conteúdo e, por fim, o sistema de numeração decimal. Então, inicialmente a história, nós vamos ver, né, como é que surgiu nas sociedades antigas, né, dos povos primitivos, a ideia de número. Então, a noção de quantidade e de número surgem na sociedade como exercício dos processos de comparação e ordenação, sendo utilizados em todas as culturas, bem como em domínios dos fenômenos naturais e artificiais que envolvem a sociedade. Então, os números eles surgiu, né, como a necessidade, né, das pessoas, né, das sociedades de fazer contagem, comparação, ordenação. Nesse sentido, a representação ocorre por signos, símbolos, para diversos objetos, sendo possível atribuirmos o mesmo símbolo desde que esteja em correspondência quantificativa. Então, essa ideia a gente vai entender, né, no próximo tópico. A princípio, as noções primitivas de número podiam estar relacionadas com contrastes mais do que com semelhanças. A diferença entre um lobo e muitos, entre um carneiro e um rebanho, entre uma árvore e uma floresta, sugere que um lobo, um carneiro e uma árvore têm em comum sua unicidade. Então, esses dois itens, eles falam o seguinte: o que tem em comum objetos, né, e seres tão diferentes, um lobo, um carneiro e uma árvore? Então, eles têm em comum que eles são únicos, a sua unicidade. Então, é o que fala o item anterior, né, que para diversos objetos a gente pode atribuir o mesmo atributo. Qual que é o atributo comum? Que eles possuem a mesma quantidade. Então, um lobo, um carneiro e uma árvore, eles têm em comum a sua unicidade, ou seja, ele é único. Aí a gente representa isso pelo número 1. Então, essa ideia de número é ao mesmo tempo abstrata e ao mesmo tempo real, porque ela está ligada, né, a objetos reais. O desenvolvimento do conceito de número foi um processo longo e gradual, ao passo que a maior parte das línguas atuais só fazem a distinção em número entre singular e plural. Então, para explicar esse item, né, que o desenvolvimento ele não foi assim de imediato, né, a ideia, o sistema de numeração utilizado por nós atualmente, ele foi um processo longo e gradual, passou por diversas etapas, né, e que, com relação que as línguas fazem distinção em número entre singular e plural, tá a explicação aqui, ó. Os dedos de uma mão podem facilmente ser usados para indicar um conjunto de 2, 3, 4 ou 5 objetos, ou seja, ideia de números, não sendo o número 1 geralmente reconhecido inicialmente como um verdadeiro número. Então, o número 1, nas sociedades mais antigas, ele não era reconhecido como um número. Ele tinha uma áurea mais mística, né? Mas os outros, 2, 3, aí sim eram considerados números. Os povos mais antigos, né, os antigos antepassados, a princípio contavam só até 2. Qualquer conjunto além desse nível era dado como muitos. Mesmo hoje, muitos povos primitivos ainda contam objetos dispondo-os em grupo de 2. Esse fato exige que no início do século XX, muitos antropólogos, pesquisadores, eles visitaram
comunidades isoladas, ou seja, comunidades, tribos que viviam como se elas estivessem ainda nos primórdios, da humanidade. Então, essas tribos que não tiveram nenhum contato com outros povos, com nenhuma outra cultura, a noção numérica deles eram até 2 e depois de 2 eram muitos. O homem pré-histórico, o último item aqui, o homem pré-histórico, eventualmente registrava um número com marcas, um bastão ou pedaço de osso. Então, foi encontrado um osso na Tchecoslováquia, há milhares de anos atrás, que tinha essas inscrições aqui. Então, esses eram considerados o primeiro registro de contagem na antiguidade. Ou seja, os pesquisadores argumentavam que isso aqui não podia ser uma coincidência, que isso foi obra de alguém, e que possivelmente para realizar contagens. Continuando, nós vamos agora verificar quais são o movimento conceitual para compreender o sistema de iluminação atual. Então, para a gente entender o nosso sistema de iluminação e, consequentemente, a ideia de número, nós vamos ter que entender esses 4 tópicos aqui. Correspondência biunívoca, base numérica, sistema de iluminação e a invenção do zero. A correspondência biunívoca foi o primeiro processo aritmético para os homens efetuarem a contagem, para resolver problemas da vida cotidiana. E esse processo foi a correspondência 1 a 1. Então, por exemplo, para atender a vida comunitária, está escrito o número de gados, armazenamento de mercadorias. Então, o que é essa correspondência biolívoca? Essa correspondência 1 a 1. A correspondência 1 a 1 consiste em comparar 2 coleções de seres ou de objetos, fazendo uma equiparação entre elementos de um grupo com outro. Então, por exemplo, suponha que um pastor ele precisava contar o número de ovelhas que sai para passar e que no final da tarde tinham que voltar. Então, o que ele fazia? Ele colocava uma pedra num recipiente ou num saco, Então, cada ovelha que saía, ele colocava uma pedra no recipiente. Então, quando todas as ovelhas saíssem, tinha uma pedra no recipiente que correspondia a uma ovelha. Quando as ovelhas retornavam, ele comparava o número de ovelhas que voltavam com o número de pedras do recipiente. Então, voltou uma ovelha, então ele tirava uma pedra do recipiente. Chegou outra ovelha, a mesma coisa. Se o recipiente ficasse vazio, isso quer dizer que todas as ovelhas retornassem. Agora, se o recipiente, se no recipiente ficavam algumas pedras, isso quer dizer que algumas ovelhas não voltavam. Então, ele fazia essa comparação entre objetos e seres para contar o número de ovelhas. Então, esse processo a gente chama de correspondência bionívoca ou correspondência 1 a 1. E essa ideia foi uma das maneiras que os homens começaram a fazer relações entre 2 grandezas. Isso aí gerou um outro conceito, que é a ideia de função, que é um outro tópico que a gente vai desenvolver nesse canal. Continuando aqui, as técnicas corporais utilizadas para contar levaram os ancestrais a tomar consciência da noção de ordem. Quando consideramos um certo número de partes do corpo, numa ordem previamente estabelecida, acaba proporcionando uma ordem numérica. Então, eu tenho aqui os dedos das mãos. Então, por exemplo, quando eu começo a contar, eu vou escolher um dedo como sendo a primeira parte do corpo a enumerar determinado objeto. Então, esse dedo aqui é o primeiro objeto, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto, esse aqui é o quinto. Se tiver mais objetos, eu vou usar a outra mão
Se acabar os dedos da mão, eu posso usar os dedos do pé, eu posso usar o braço, o olho, o nariz. Isso me dá a ideia de quê? De contagem e de ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro. Aí, o último elemento da ordem é a quantidade de objetos, certo? Então, a correspondência bolívaca, ela ajudou a contar utilizando o quê? Comparação. E uma das coisas que os homens, né, primitivos comparavam era utilizando as partes do corpo. Então, se ele quisesse contar qualquer coisa, número de dias, rebanho, ele poderia utilizar, por exemplo, partes do corpo. Aí no outro item, o recurso dos dedos da mão desempenhou realmente um papel determinante. A mão do homem representa uma máquina de contar, simples e mais natural que existe. Então a gente fala que os dedos, né, foram, né, a mão, utilizando os dedos para contar e efetuar cálculos, foram a primeira máquina de calcular da história. E até hoje a gente vê alguns resquícios, né, dessa herança. Então, quando as crianças começam a aprender os primeiros passos da aritmética, a contar, a somar, elas usam os dedos, né, para contar, para fazer alguma conta. Então, isso é herança, né, dos povos primitivos, que também usavam os dedos das mãos para contar. Né? Então, isso é uma herança. Então, essa é a ideia de correspondência biunívoca. O próximo tópico é a ideia de bases numéricas. Então, o que é base? Base, ela surgiu da necessidade de resolver o seguinte problema: como criar opções lógicas de contagem de quantidades cada vez maiores. Então, por exemplo, o pastor está contando as ovelhas e comparando ela com as pedras do recipiente. Então, se tiver muitas ovelhas, ele pode pegar, por exemplo, 10 pedras e trocar por uma pedra maior. Então, essa pedra maior, ela vai representar essas 10 pedrinhas. Então, cada pedrinha representa uma ovelha. Essa pedra maior, diferente, ela vai representar 10 ovelhas. Então, você tem essa correspondência aqui, ó. Então, essa pedra maior, ela vai corresponder 10 pedrinhas. Aí, cada pedrinha, ela tem uma ovelha. Então, essa pedra equivale, né, na linguagem atual, de uma dezena. Ou seja, a gente está fazendo agrupamentos para facilitar a contagem de quantidades maiores. Com a invenção da escrita pelos fenícios, meados do quarto milênio a.C., os povos antigos eles começaram a registrar as transações de compra e venda. Então aí a gente vai ter um problema que é como fazer esse registro, né? Ou seja, como escrever quantidades, né? Usando, por exemplo, uma simbologia ao mesmo tempo econômica e acessível. Né? Então a pergunta é: como criar símbolos ou métodos de contagem para registrar números grandes com o mínimo de símbolos possíveis? Então a base resolveu ajudar nesse problema. Então, muitas civilizações que começaram a usar sistemas numéricos, elas, cada uma, à sua maneira, elas começaram a fazer agrupamentos para facilitar a contagem de quantidades maiores. Aí como é que elas faziam essas contagens? Essas contagens, né, essas bases, né? Então, assim, o que é a ideia de base? É a ideia de agrupamento, né, de quantidades, igualzinho que eu fiz aqui, 10 pedrinhas, né? Agrupei em 10 pedrinhas, então eu tenho um outro objeto, um outro símbolo para representar o 10, que no caso é a dezena. Então, essa ideia de agrupamento é a ideia de base numérica. Então, por exemplo, as bases 10 são agrupamentos por dezenas ou de 10 em 10. A base 5 também é agrupamento de 5 em 5. A base vintesimal é agrupamento de 20 em 20. E a base sexagesimal, baseado em agrupamento de 60. Então, a base 10, a base 5, a base 20
elas foram utilizadas provavelmente pela quantidade de dedos das mãos, 10, ou dos pés, 20. Por exemplo, a base 10. Quem utilizava a base 10? Os romanos e os egípcios e o nosso sistema atual. Quem utilizou a base 20? Os maias. Quem utilizou a base 60? Os mesopotâmicos. Então a gente vai agora para outro tópico, sistema de numeração. Agora nós vamos para o sistema de numeração. Então, a gente vai ver alguns sistemas de numerações, né, que foram efetuados, né, nas civilizações antigas e por que a gente utiliza o sistema de numeração indo-arábico, ok? Então, o sistema de numeração, então, com a invenção da escrita, como foi comentado anteriormente, foi um passo importante para determinar um sistema de numeração que representasse uma infinidade de números, usando o menor número de algarismos de símbolos possíveis. Então, vários povos antigos, simultaneamente, isso é importante frisar, desenvolveram simbologias distintas para representar números. Então, isso é interessante que várias sociedades, né, para resolver o mesmo problema de contar e numerar, elas utilizavam sistemas de numerações que, na ideia, eram as mesmas, só que os símbolos e o modo de usar eram distintos. Então, isso aconteceu muito, né, na história da matemática, né? Quando você tem várias pessoas resolvendo o mesmo problema, acaba que muitas acabam resolvendo o problema de forma simultânea, né? Mas sem o outro saber. Então, por exemplo, eu estou resolvendo um problema, eu consigo resolver ele, mas um outro matemático de outra região, de outra nacionalidade, talvez ele consiga resolver o mesmo problema que eu, né? E talvez as soluções elas sejam parecidas, mas ninguém copiou do outro, né? Cada um teve a sua maneira de resolver esse problema. Mas é porque esse problema ele estava sendo estudado por várias pessoas e acaba que talvez ele seja descoberta a sua resolução por vários ao mesmo tempo. Então, os principais sistemas de numeração, né, famosos, né, foram os egípcios, mesopotâmicos, os gregos, os romanos e os hindus. Então, para fins didáticos, nós iremos conhecer alguns deles. Então, nós vamos conhecer os egípcios, os mesopotâmicos, os romanos e, por final, o sistema de numeração que prevaleceu, né, no fim das contas, foi o sistema de numeração indo-arábico. Ele foi primeiramente desenvolvido pelos hindus. Então, vamos lá. O sistema de numeração egípcia, ela usa o sistema aditivo para contar, onde as unidades, dezenas, centenas, elas têm uma simbologia própria, certo? E elas se repetem quantas vezes forem necessárias, né, na escrita de um número. Então, os egípcios eles tinham um símbolo, né? Que no caso, como a base deles eram 10, agrupamento de 10 e 10, então eles tinham um símbolo para 1, para 10, para 100, para 1000, para 100 mil, né? Para 10 mil, desculpa, para 100 mil e para 1 milhão. Ou seja, então, como a base era 10, eles faziam agrupamentos de 10 em 10, certo? Então, o símbolo anterior, né, era 10 vezes menos que o símbolo seguinte, ok? Então, como é que era essa representação? Para representar 1, era um traço, um bastão. Então, 1 geralmente é assim mesmo, né? Muitos falam, né, que é porque para contar 1, utilizava o dedo, né? Então, 1 é o bastão. Esse 10, esse símbolo, é o calcanhar. Esse aqui é um rolo de corda, certo? Esse símbolo aqui de 1000 é a flor de lótus, né? Esse símbolo aqui
de 10.000 é o dedo, né? E esse último símbolo aqui, de união, era, né, um egípcio fazendo reverência a seu Deus. Então, esses eram a simbologia que eles usavam. Então, como é que era o sistema? Era simples. Então, por exemplo, para eu escrever o número 53, eu repetia 3 unidades, que no caso é esse traço, né? E 5 calcanhar, que no caso é a dezena. Eu poderia escrever o 53 também, repetindo os 5 calcanhares, que eram dezenas, e depois os 6 traços para representar unidades. Por quê? Porque o sistema egípcio não era posicional, ou seja, a ordem dos símbolos não importava. Eu poderia escrever os 6 traços primeiro do que os calcanhares, ou os calcanhares primeiro do que os 6 traços. E por que é auditivo? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 5 vezes 50. Contando os 6 traços, 3. 50 mais 3, 53. Era um sistema simples, né, mas que tinha uma dificuldade. Toda vez que eu tinha que representar um número grande, eu tinha que usar um número muito grande de símbolos. Então a notação ficava um pouco pesada, certo? Então esse é o sistema de numeração egípcia. Agora nós vamos para o sistema de numeração mesopotâmica. Então o sistema de numeração mesopotâmica, na contagem, eles inventaram um sistema que foi construído com base em 2 símbolos. Olha só que interessante. Um símbolo para a unidade, então isso aqui representava uma unidade, e um símbolo para a dezena, 10. Quando a contagem chegava em 60, por que 60? Porque a base que eles usavam eram 60. Ou seja, de 1 a 59, ele tinha a mesma notação. E aí, quando chegava aos 60, eles repetiam o símbolo para a unidade. E aí continuava o mesmo procedimento. A gente vai fazer um exemplo. Então, os mesopotâmicos utilizavam a base sexagesimal no período de 1800 a 1600. Isso é uma estimativa. Então, os símbolos e alguns números. Por exemplo, o 13. O 13, ele representava assim, ó. Eram um símbolo para 10 e 3 símbolos para a unidade. Era assim que eles representavam o 13. Agora, se eu representasse um símbolo maior do que 60, aí eu tinha que usar essa ideia aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o número 13 aqui, certo? E aqui eu vou ter o número 21. Então eu tenho 2 números aqui separados. Ou seja, os babilônicos, os mesopotâmicos, eles tinham uma ideia de numeração posicional. Só que eles deixavam espaço, né, entre uma base e outra, né, entre uma classe e outra. Só que essa separação ficava muito pelo contexto, né? A gente não sabia quantas casas eles pulavam. Então, por exemplo, esse número aqui significava 10 mais 3, 13. Esse outro número aqui já era o quê? Já era um número que utilizava a base 60. Então eu tinha 20, por que 20? 2 símbolos de 10 mais 1. Então era 21. Só que aqui era base 60. Então esse número ele era escrito como sendo 21 vezes 60, que é a base, mais 13. Então esse número representado, ele tem como resultado, vamos lá, 21 vezes 60, 1260 mais 13, 1273. Era isso. Era assim que os antigos eles representavam os números, né? Então, toda vez que o número aumentava de 60, ele utilizava
essa lotação, né? Um outro exemplo, 72, né? 72, então, por exemplo, 72 é 60 mais 12, certo? Então, ele usava o 1, a unidade, né? E depois o 12. Então, o que é o 12? O 12 é um símbolo de 10 mais esse símbolo de unidade, né? Esse símbolo de unidade era tipo uma cunha, né? E aqui eu tinha um símbolo que representasse o 60. Aqui o 60. Então isso aqui era... Então, nesse caso aqui, eu tinha 12 mais o símbolo 1. Só que esse símbolo 1, ele era multiplicado por 60. Mais 12, 72. Então, esse era o tipo de numeração mesopotâmica. Ou seja, ele escrevia um número de uma maneira mais sofisticada do que a egípcia. Por quê? Porque os mesopotâmicos eles tinham uma ideia do sistema posicional. Posso dizer que o sistema deles era aditivo, era de base sexagesimal, e eles tinham a noção de posição, certo? Só que o que acontecia? A escrita dos números, né? Então, como eles não tinham um símbolo para representar o nada, que no nosso caso é o zero, eles deixavam espaços. Aí esses espaços dependiam muito do contexto que estava inserido o número, para saber se ele era de base 60, se era de 60 ao quadrado e assim por diante, ok? Mas foi um dos sistemas mais sofisticados, né? E a Mesopotâmia, né? Ela foi uma das civilizações muito sofisticadas, né? Na parte da matemática. Agora nós vamos para o sistema de iluminação romano. Sistema de iluminação romano. Contagem. Os romanos eles utilizavam sete letras ou símbolos que representam determinados números. Eles utilizavam o método aditivo e subtrativo, que a gente vai explicar abaixo, para representá-los de maneira mais concisa do que os sistemas vistos anteriormente. Então, os sistemas anteriores, você repetia, por exemplo, para me escrever 90 no sistema egípcio, eu tinha que escrever o símbolo de 10 9 vezes, né? Na notação mesopotâmica, eu tinha que escrever o 10 6 vezes. E depois eu tinha que escrever o 30, né? Aí no caso eu tinha que escrever uma outra notação utilizando 30. Ou seja, eu tinha muitos símbolos para representar os números na numeração, tanto egípcia como na mesopotâmica. O que os romanos fizeram? Como a base dos romanos eram decimal, eles tinham símbolos para representar o 1, o 10, o 100 e o 1000. Além disso, ele tinha símbolos também para representar o 5, o 10, o 5, o 50 e o 500. Ou seja, então eles colocaram mais símbolos, né? No caso, para representar os 5 e os seus múltiplos, né? 50, 500, né? 5, né? E aumentando um zero para representar números, né? Além da representação de unidade, dezena, centena e milhar, né? Se o número, por exemplo, passasse dos milhares, né? Tem uma anotação que ele colocava um traço em cima. Então, cada traço acima do número representava 1000 vezes mais. Então, por exemplo, o símbolo X era 10. Mas como aqui tinha um traço, era 10 vezes 1000. Ou seja, era 10.000. Certo? E aí, essa notação, ela simplificava a escrita. Por exemplo, o 5, em vez da numeração romana eu escrever 5 unidades, eu colocava, no lugar das 5 unidades, um V.
para mim escrever o 6, eu usava o 5, o V, e um traço que é a unidade. Então, como a notação era aditiva, e como o V representa um valor maior do que um traço, então eu faço a soma. 5 mais 1, 6. No caso do quarto, né, a gente vai ver as regras lá. Para não confundir o V com 1, eu escrevia o traço na frente do V. Esse traço, como ele representa um valor menor do que o V, então eu usava o processo subtrativo. 5 menos 1 quarto. Certo? Então nós vamos ver como é que é escrita agora da numeração romana. Na numeração romana, nós temos as seguintes regras para representar os números. Então, os símbolos I, que é 1, o X, que é o 10, o C e o M, eles poderiam repetir somente 3 vezes, né, consecutivos, simbolizando assim até 3 vezes o seu valor. Nesse caso, esses valores eram somados. Então, por exemplo, 300 eu poderia representar por 100, que é o C, 3 vezes. Né? Se eu quisesse representar o 400, eu não poderia escrever o C 4 vezes. Aí eu usaria o método aditivo ou subtrativo, como a gente vai ver como é que funcionava esse método. Para representar o 4, não pode repetir o traço, né, o traço 4 vezes. A partir daí, temos o princípio subtrativo, onde um símbolo de menor valor acrescentado à esquerda de outro de maior valor deve-se efetuar uma subtração. Por exemplo, o 4 será representado por 5 menos 1, ou seja, o traço e à direita do traço o 5. Então, por exemplo, 300. 3C, para me representar o 400, eu tinha um problema. Eu não poderia representar 4Cs, mas 400 é 500 menos 100. Então, como eu estou usando o princípio subtrativo, então eu estou fazendo 500 menos 100. Então, eu tinha que escrever o símbolo de menor valor à esquerda do símbolo de maior valor. Então, qual que é o 100? É o C, certo? E o 500 é o D. Está aqui, 400 é o C, D. Ou seja, o C está à esquerda do D, então, como o menor valor está à esquerda do símbolo de maior valor, é um princípio subtrativo. Agora, para representar o 600, nós usamos um princípio aditivo, onde um símbolo de menor valor acrescentado à direita de outro de maior valor deve-se efetuar uma adição. Então, nesse caso aqui, o símbolo de menor valor, ele tem que estar à direita do outro de maior valor. Então, por exemplo, o 600, eu não posso escrever 6Cs, no máximo 3. Mas o 600 é 500 mais 100. Então, quando eu pego o 600, eu vou pegar o D e o C. Ou seja, o símbolo de menor valor vai estar à direita do símbolo de maior valor. E aí, nesse caso, a gente efetua a adição. Ok? Então, por exemplo, o 6 é o V mais 1, mais um traço, que é 5 mais 6. Ou seja, o símbolo de maior valor à esquerda ou símbolo de menor valor à direita, se eu uso um princípio aditivo. Aí, um exemplo, né, que foi dado aqui, vamos representar o número 1534 no sistema romano. Então, 1534. Então, primeiro eu vou fazer o princípio aditivo, né? Então, eu vou pegar o 1000. Então, o 1000, como é que eu escrevo ele? Um M. O 500, como é que eu represento ele? D.
O 30. O 30 eu posso repetir o x 3 vezes? Posso. Então, x mais x mais x. E o 4? Eu posso representar o 4 com 4 traços? Não. Aí o 4 eu tenho que usar um princípio subtrativo. Porque o 4 eu uso o 5, que é o V, e o 1, que é o traço. Então eu vou escrever o traço e depois o V. Aí eu estou usando o princípio subtrativo. Esse símbolo aqui como o símbolo de menor valor está à esquerda, então é o princípio subtrativo. 5 menos 1, 4. Certinho? Então fechou. Agora vamos trabalhar o sistema de numeração hindu. Então aqui, como a gente viu os outros sistemas de numeração, a gente consegue compreender por que o sistema de numeração hindu ele é mais prático para a gente trabalhar, ok? Então, mesmo com o aumento de símbolos para simplificar a escrita dos números, no caso dos romanos, eles ficaram ainda com a repetição dos algarismos de forma exagerada. Por exemplo, no sistema hindu eu usei quantos símbolos? 4. No romano eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, ainda a notação romana era carregada, né? O sistema de numeração dos egípcios e dos romanos tinha ainda outros inconvenientes, né? Um deles era a dificuldade de realizar as operações aritméticas básicas, como adição e multiplicação, sendo muitas vezes utilizar o recurso do ábaco, que era uma máquina de calcular utilizando varetas e argolas em cada vareta. Outro problema do sistema de numeração dessas sociedades era a falta de um sistema posicional. Então, o sistema, por exemplo, egípcio e romano não era um sistema posicional, né? Era um sistema aditivo e subtrativo, somente. Eles não tinham símbolo para representar o nada. Então, para mim ter uma representação posicional, faltava o conceito de um número ou de uma simbologia que representasse o nada. Nesse caso, o zero. Então, por exemplo, no sistema romano, o símbolo V valia 5, onde quer que fosse escrito. Enquanto no nosso sistema de numeração atual, o valor do 5 é modificado de acordo com a sua posição. Por exemplo, aqui, a posição do 5, ele representa o número 500. Então, na numeração romana, o V valia 5 em qualquer posição. No nosso sistema de numeração, o mesmo símbolo 5, ele pode representar 5, 50, 5.000, 500, ou seja, você não precisa repetir símbolos ou ter novas simbologias para representar 50, 500. Você só precisa usar o símbolo para o 5. Certo? Somente 3 povos da antiguidade eles conseguiram descobrir como é que funcionava o princípio posicional. Foram os babilônios, ou os mesopotâmicos, né, os chineses e os maias. Os babilônios e os maias eles criaram um símbolo para o nada, que é o zero. Mas eles não consideravam esse símbolo como um número, né? Então, o grande lance foi considerar o zero, né, como número, né? Ou seja, na ausência de um número, coloca o zero. Então, eles chegaram perto, né, de ter um sistema de numeração, né, que a gente fala que fosse prático, né? No caso, o sistema de numeração hindu, ele é prático, porque você usa poucos algarismos, né, e você representa qualquer tipo de número utilizando esses algarismos. E a notação não fica carregada. Certo? Então vamos ver como é que funciona o sistema de numeração hindu. Então, o sistema de numeração hindu, né, as evidências, né, e documentações, né, dizem que elas foram escritas, né, a partir, né, do século 594.
mas há um consenso de que a notação já estava em uso na Índia a partir de cerca de 400 anos, né, na nossa era, certo? No início, ele era formado por 9 símbolos, que representavam de 1 a 9. Depois, há cerca de 2.600 anos atrás, eles criaram um 10º símbolo para representar o vazio. Tal sistema de numeração pode ter surgido com base no ábaco, né? Como eu comentei antigamente, o ábaco era usado muito pelos povos antigos para fazer cálculos, né? Então, naquela época, tinha os calculistas, né? Que eles eram pagos para fazer cálculo, utilizando fichas colocadas em colunas ou varetas, né? E essas varetas tinham uma posição. A última vareta era a unidade, a penúltima era a dezena, e assim por diante. E aí, a coluna que não tinha nenhum símbolo, né, a gente dizia que tinha um zero, que não tinha nada, que, por exemplo, se eu não tivesse nada na dezena e tivesse um número na centena, então nessa coluna aqui da dezena não tinha nada. Então eles imaginaram uma maneira de representar o número colocando no lugar da coluna vazia um símbolo, e esse símbolo foi o zero. O sistema de numeração indo-arábico foi descrito de forma completa pelo matemático persa Al-Khwarizmi em um livro por volta de 850 depois de Cristo, que foi traduzido em latim no século XII. Então está aqui, né, uma ideia de como foi desenvolvido o sistema de numeração hindu, né? Só para a gente ter uma ideia como é que ele era antigamente até chegar na sua forma atual. Quais são as características do sistema hindu, que é o nosso sistema de numeração atual decimal? Características. São utilizados 10 símbolos para representar qualquer número, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O sistema é decimal porque para contar certa quantidade fazemos agrupamento de 10 em 10. O sistema é posicional porque números representados pelos mesmos algarismos possuem valores distintos. Por exemplo, 35 e 53, eles têm valores distintos por causa que a posição do 3 e do 5 são diferentes. Então, o 30 está na casa das dezenas. O 3, desculpa, está na casa das dezenas. Então, o 3, nesse caso, representa 30. E o 5 está na casa das unidades. Então, ele representa 5. Então, 30 mais 5, 35. Para facilitar a leitura e a escrita do número, separa-se os algarismos da direita para a esquerda, em grupo de 3, chamado de classe. A posição do algarismo no número é chamado de ordem. Então, cada classe contém 3 ordens, onde a primeira classe é a classe da unidade simples. A segunda classe é a classe dos milhares. A próxima classe é a dos milhões e assim por diante. Bilhões, trilhões. E em cada classe nós temos as seguintes ordens: unidades, dezenas e centenas, no qual são enumeradas da direita para a esquerda. Então, para a gente entender esse sistema, está aqui uma tabela. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho classe das unidades. Então, eu tenho o último número, o último algarismo, representa a primeira ordem, unidade. Aí, à esquerda, segunda ordem, dezena. E o número à esquerda da dezena, eu tenho a centena, terceira ordem. E aí, como já deu 3 ordens, aí eu tenho uma nova classe, a classe dos milhares. Aí eu começo unidade de milhar, depois à esquerda, dezena de milhar, depois centena de milhar, e assim por diante. Então, por exemplo, esse número aqui, 8 milhões 279.146, você escreve ele como? Então aqui eu separo ele
de 3 em 3. Então, isso aqui é a classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, isso aqui é a unidade. Isso aqui é a classe dos milhares. Isso aqui é a classe dos milhões. Então, por exemplo, aí eu posso usar a decomposição para escrever esses números. Então, por exemplo, como aqui eu tenho 8 unidades de milhões, então eu vou ter 8 milhões. Certo? Vou separar de 3 em 3. Aqui eu tenho, né, na classe dos milhares, aqui eu tenho 2 que está na centena. Então, centena é 200, centena de milhar. Então, eu tenho 200 mil. Então, 200, que é centena, mas eu estou no milhar, 200 mil. Mas, esse 7, ele está na casa da dezena, que é 70, de milhar. Ele representa 70 mil. O 9, ele está na unidade de milhar, então ele é 9 mil. O 100, ele está na centena da unidade simples, então eu tenho uma centena que é 100. O 4, ele está na dezena simples, então 4 dezenas é 40. E o 6, ele é a unidade, representa 6. Então, 8 milhões mais 200 mil, 8 milhões e 200 mil, mais 70 mil, 8 milhões e 270 mil, mais 9 mil. E assim você tem o número 8 milhões, 279 mil, né? Mais 100, mais 40, mais 6. Então, no final, você tem o seguinte número: 8 milhões, 279 mil, 146 quantidades, unidades. Certo? Então, é assim que a gente escreve o número. Então, para a gente ensinar sistema de numeração, sempre fazer ideia de decomposição, como os antigos faziam. Só que aqui você está fazendo dividido em classes. E cada classe tem 3 ordens. Ordem da unidade, à esquerda, dezena, à esquerda, centena. Milhar, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. É isso. E lembrando que eu vou deixar um material escrito, certo? Eu vou deixar um material escrito, certo? Sobre esse assunto de uma maneira mais detalhada, né, na descrição do meu canal. Então, depois que você ver o vídeo e se você quiser se aprimorar mais, tem ainda o material com, né, essa parte um pouco mais detalhada. E aqui estão as minhas referências bibliográficas, né? Para quem tiver interesse, né, saber da história e saber do conteúdo, está aí, né? Então, qualquer dúvida, né, mande seu comentário que eu estou à disposição. Certo? Até o próximo vídeo.